Irapitã Costa, eu achei que todo mundo ia vencer no final de semana, mas pelo menos não perdeu. Né? Todo mundo empatou, somou, né? Não, o Paraná... todo mundo empatou. 3 pontos, somou 3 pontos. Né? 3 pontos, 3 empates, né? E, assim, pro Curitiba, bom, porque as informações são que não jogou tão bem, mas conseguiu, né, descolar um empate no finalzinho. O Paraná arrancando um empate depois de um primeiro tempo ruim, né, contra o Santo André. Sim. E o Atlético que decepcionou, apesar do empate, 2-2, acho um resultado normal, né? O próprio Felipão falou, resultado normal, você empatar contra o Santos. Pela característica do jogo, é um jogo equilibrado, mas me decepcionou a primeira meia hora do Atlético. A primeira meia hora do Atlético, até o Felipão comparou com o jogo do Fluminense, onde o Atlético perdeu. E foi exatamente isso. O time entrou desatento, não conseguiu encaixar marcação. Então, o empate pela produção do Atlético foi ruim. Vamos ver, então, como é que foi essa partida na Arena. Um empate em 2-2 entre Atlético e Santos. Olha, numa noite inspiradíssima do atacante Marcos Leonardo do Peixe. Veja aí, a Monique Vilela acompanhou de perto. E aqui na Arena da Baixada, 90 minutos de igualdade. 2-2 o placar final entre Atlético e Santos por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos contar a história dos gols para vocês por aqui, porque logo no comecinho da partida quem saiu na frente foi o Peixe, nessa jogada aí pelo lado direito. Cruzamento para Marcos Leonardo abrir o placar aos 11 minutos da etapa inicial. E olha, demorou para o Atlético entrar no jogo, demorou para o Furacão conseguir o empate. Quase o primeiro tempo inteiro se passou, até que veio o cruzamento do lado direito dos pés de Pedro Rocha. E lá, praticamente debaixo da trave, Pablo, artilheiro do Furacão, empurrou para o fundo das redes aos 43 minutos. 1-1, tudo igual. E vem um Furacão para a segunda etapa com a meta de virar o placar. E ó, conseguiu, viu? No segundo tempo, vale gol também contra, né? Terans, aos 10 minutos, cobrou essa falta aí e Léo Batistão subiu que parecia que estava cabeceando a favor do Santos, mas era contra o Peixe. 2-1 para o Furacão, golzinho contra Vale também. E o Atlético ficou à frente no placar. Só que aí, gente, quem disse que o Santos ia desistir da partida? E veio o empate da equipe paulista aos 18 minutos. De novo ele, à noite do artilheiro Marcos Leonardo. Bola dentro da área e completou para o fundo das redes. Até teve uma checagem no VAR, mas o árbitro não viu nenhuma irregularidade não. E empatou o jogo, o time do Peixe, na etapa final. E aí, mesmo com a insistência atleticana atrás do terceiro gol, o Santos também tentando aproveitar alguns contra-ataques, ó. Ficou tudo igual aqui na Arena da Baixada. 2-2 o placar final e um resultado que, de certa forma, quebra uma sequência do Atlético. Tudo bem, segue invicto, mas o Furacão vinha de 5 vitórias consecutivas entre Brasileiro e Libertadores. Empate, ponto conquistado em casa, mas não era o resultado em si que o técnico Felipão imaginava. Aliás, vamos ouvir o treinador atleticano? Ele fala pra gente sobre o resultado aqui no Estádio Rubro Negro. Chances iguais dos dois lados, mais posse de bola do Santos, é uma equipe que joga dessa forma. Acho que o empate foi um resultado normal. Nós não fizemos muito mais para ganhar, nem o Santos teve tantas oportunidades assim para ganhar do que nós. Então, no cômputo geral, achei que o resultado normal do jogo seria empate. Este é o Felipão conversando com a gente, falando sobre o 2-2 e agora uma semana completa aí para o Atlético, que volta a jogar no meio de semana. Partida contra o Juventude em Caxias do Sul na quarta-feira. Oportunidade, quem sabe, do Furacão voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Aqui na Arena, tudo igual. Aquele 2-2, olha, ficou aquele gostinho de vitória para os dois lados que queriam um resultado positivo, mas não deu não. Foi um pontinho para cada lado. Irapitã, você já até falou um pouco, né? Não gostou aí. Na verdade, o Felipão confirmou aquilo que você disse. O resultado de empate ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho, né? Pela produção das duas equipes, mas o que me causou, assim, uma preocupação em relação ao Atlético
foi a forma como o rubro-negro falhou nas bolas aéreas. O Santos teve todas as possibilidades, ganhou praticamente todas as bolas alçadas na área, né? O gol do Marcos Leonardo sai dessa forma, o Atlético teve dificuldade para encaixar a marcação, o Santos recuava o Camacho e soltava, liberava os outros dois volantes e os alas para apoiar, e o Atlético não encontrou espaço, não conseguiu encaixar essa marcação. Então, durante meia hora, só deu o Santos, e nessa troca, né, depois, no segundo tempo, num jogo mais equilibrado, a todo momento o Atlético apresentando falhas nas bolas levantadas na área. E esse é um problema seríssimo, né? É um problema de posicionamento, e o Santos aproveitou e soube explorar muito bem. O Marcos Leonardo é um atacante diferenciado, atacante moderno, não é aquele centroavante só de presença de área, né? E ele é bom no cabeceio. Tem muita movimentação, né? Não é o acaso que está na Seleção Brasileira Sub-20 e logo vai estar na Europa, porque é sim um jogador de muita qualidade, é um jogador diferenciado. O Marcelo Davi, nosso telespectador, está reclamando aqui da arbitragem. Foi mal a arbitragem? Não achei. Sinceramente, não achei. O Atlético reclamou. O Felipão não quis reclamar, mas disse que vai passar a situação à diretoria, né? O Braulio, ele tem esse estilo de, às vezes, soltar um pouquinho mais o jogo não foi truncado, né? Nesse aspecto, foi um jogo que fluiu. Pelos critérios, ele aplicou os cartões amarelos, o Atlético reclama, né? Porque o Christian recebeu um cartão amarelo muito cedo e teve que ser substituído no intervalo, mas se o árbitro fosse rigoroso mesmo, teria expulsado o Christian ainda no primeiro tempo, porque logo depois que ele toma o cartão amarelo, ele faz uma falta muito parecida, agarrando o seu adversário por trás, e aí o Braulio deixa o lance seguir, né? Marca a falta, mas não apresenta cartão amarelo. O mesmo aconteceu com o Coelho. Então, sabe, eu acho que em vez de reclamar só da arbitragem, às vezes é preciso dar uma puxadinha nos seus jogadores, porque ontem realmente o Christian exagerou nas faltas, o Coelho da mesma forma, então o Atlético teve muita dificuldade nesse aspecto. Aí da arbitragem, houve uma reclamação ali de uma penalidade, de um toque de mão. Acho que a bola bateu sim na mão do jogador do Santos, mas o lance primário, né, a origem da jogada é com o jogador do Atlético em posição irregular, e o impedimento foi assinalado. Então, sinceramente, apesar de ele ser um pouquinho confuso, de dar muito papo em determinados momentos da partida, não vi como um grande problema a arbitragem do Braulio, que, aliás, vem apitando seguidamente, né? É verdade. E agora, Irapitã, assim, pelo menos o Atlético não estava ganhando os jogos, não perdeu o jogo, somou um ponto, e eu acredito que isso vai dando para o Filipão mais tranquilidade para o trabalho. Sim. Porque não fala em derrota. Né? E assim, né, o Atlético vinha num processo muito ruim, né, num momento muito ruim dentro do campeonato. Eu lembro lá atrás, quando o Felipão ainda estava nos primeiros jogos e envolvido com aqueles jogos de Libertadores, que ele chegou a falar, olha, nós temos 6 jogos e 6 pontos dentro do Campeonato Brasileiro, é uma marca ruim, né? Hoje o Atlético tem 9 jogos e já tem 13 pontos, né? Então o Atlético está ali numa faixa intermediária, 8º colocado, então não há que se criar nenhum problema em relação a isso, até porque você não vai ganhar todas em casa, um empate contra o Santos é absolutamente natural, e o Atlético vem de uma vitória fora de casa. Sim. Então, uma coisa compensa a outra. O que me causou, assim, preocupação foi o comportamento defensivo do time, que deu muitos espaços ao Santos, que era uma equipe que até então vinha colecionando resultados ruins, jogando fora de casa, né? Tinha uma campanha que se sustenta muito com os jogos na Vila Belmiro, e mesmo assim o Atlético teve esse tipo de dificuldade. E a bola aérea na área do Atlético foi um perereco só. Lembrando que o Furacão agora terá 2 partidas fora de casa. Quarta-feira contra o Juventude no Alfredo Jaconi e depois lá em Fortaleza, no Castelão, contra a equipe do Fortaleza. E um detalhe, né? Foi a primeira semana cheia do Felipão. E que culminou com esse empate diante do Santos. Agora não tem tempo mais, né? Agora é jogo atrás de jogo.